é um exercício diário de prioridade. A gente tem que estar sempre delegando também determinadas tarefas, mas sempre à frente, né, dialogando com as equipes. Na AMM a gente tem uma boa equipe, na Prefeitura de Patos também, graças a Deus, consegui montar uma equipe muito boa, unida, e eu acho que esse é o segredo, né? E realmente é muita coisa, mas eu gosto de muita atividade. Eu vejo que quando a gente está ocioso, acaba por prejudicar até a saúde. Eu acredito que o ser humano precisa de movimento, precisa de atividade. Até quando a gente aposenta, acho que a gente tem que arrumar uma outra atividade. Isso é verdade. Não pode parar, não. Não. E eu fico muito motivado quando eu tenho desafios, né? Quando eu tenho compromissos e metas a serem batidas. Eu me cobro muito. Lá no município de Patos de Minas, eu acredito muito que o trabalho foi ótimo até aqui, mas tem um monte de coisa que ainda precisa ser feita. Né? Você cumpre um desafio, mas já de olho em outro. Até porque em uma prefeitura, em um município, quanto melhor vai o município, mais desafios. Se o município está crescendo, você precisa também de mais creches, de mais escolas, mais postos de saúde, mais infraestrutura. À medida em que a cidade gera mais empregos, recebe mais moradores, que é o caso de Patos de Minas, está com 170 mil habitantes aproximadamente. E recebeu aí de 12 a 15 mil novos moradores aqui de 3 anos para cá. Né? E o que isso significa? Mais desafios para o poder público. Acomodar todas essas pessoas, prover todos os serviços mais públicos. Infraestrutura, né? Tudo. Mais esgoto, água encanada. Iluminação pública, coleta de resíduo sólido. Sim, escola, segurança pública. Exatamente. Né? Tudo vai para cobrança na conta do prefeito, né? Esse é o problema. Você tem que resolver, né? Tudo é culpa do prefeito, como a gente costuma brincar. Esse é o problema. Uma estrada estadual, as pessoas cobram do prefeito. Uma estrada federal, cobram do prefeito. Segurança pública, que é dever do Estado, como o prefeito está mais próximo, ele é o mais cobrado. Geração de empregos, a mesma coisa. A própria saúde, que na verdade é tripartite, né? Município, Estado e União. Mas quem é cobrado mesmo é o prefeito. Claro, os vereadores também, secretários, mas principalmente o prefeito como a figura de maior responsabilidade direta ali, né? A fatia maior que deveria ser para as prefeituras, né? O prefeito tem que estar sempre lá em Brasília com o Pires na mão, né? Essa é a nossa... Me dá uma emenda, ajuda lá, né? Aquela loucura toda. Essa é a nossa grande causa, seja na AMM, na Associação Mineira de Municípios, ou na Confederação Nacional, na CNM, qualquer entidade representativa de municípios. É exatamente essa injustiça federativa que nós temos no Brasil, né? Essa inversão da lógica, onde o recurso é recolhido no município, ele é gerado no município, a atividade econômica acontece no município, só que esses recursos são todos subtraídos, 70% ou mais aí para Brasília, 20% aproximadamente para o Estado e resta para o município uma parte muito pequena, ao passo em que a cobrança é a maior de todas. E o prefeito é que está próximo dos problemas, sabe exatamente o que precisa ser feito, mas nós estamos sempre submetidos a essa lógica que, óbvio, isso foi feito para concentrar poder mesmo, para concentrar recursos. E então, essa posição de submissão dos municípios, é o que a gente tem dito, isso precisa mudar. No município é que as pessoas estão, os votos estão lá, os recursos estão lá. O problema está lá. O problema está lá. A riqueza gerada lá e a pobreza também acontece nos municípios, na ponta, né? Então é uma ineficiência muito grande quando você tem o recurso tão longe de quem paga a conta. Porque é muito... Para o recurso vir de lá até o município, é como você falou. O prefeito, o vereador, tem que ficar implorando, né? Tem que passar o chapéu, como se diz. Isso até coisas piores, né? Que já aconteceram no passado recente, né? Você não era prefeito ainda. A falta de repasses. A falta de repasses, que aconteceu no governo passado de Fernando Pimentel, né? Que foi dali em diante, eu vejo que as prefeituras, elas, todo mandato tem um problema, não é? A Associação Mineira de Municípios até colocou o dividômetro quando acontecia o evento, né? Anual. E eu vejo que
entrevisto aqui muitos prefeitos nessa temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção e vejo que todos, assim, com algumas exceções, estão com esse problema de contas a pagar de gestões passadas, né? No seu caso, você está na reeleição em Patos de Minas. O que agora, como presidente da Associação Mineira de Municípios, você pretende fazer? Porque é um problema enorme aí, que já se distancia, né, em todas as administrações, e ainda tem essa reforma tributária aí, que por um lado é boa, mas por outro vai juntar um monte de imposto e a prefeitura tá aí, vai ser engolida de certa forma, né? O que você pensa, assim, Luiz Eduardo? Olha, em primeiro lugar, quem representa tem que conhecer os representados. Uhum. Minas tem 853 municípios. Eu não posso tirar por base o meu município. Sim. Meu município é um município médio, de 170 mil habitantes, que não tem os problemas que mais de 500 municípios mineiros têm. Quais são eles? Os municípios com FPM 06, Fundo de Participação do Município, Índice 06. Aqueles que têm até 10.188 habitantes. Esses municípios têm uma realidade completamente diferente dos municípios médios e grandes. Por isso eles estão sendo priorizados na nossa gestão. Por quê? Vou citar alguns exemplos. Lá na Prefeitura de Patos de Minas, ou aqui na Prefeitura de Contagem, de Betim, de Belo Horizonte, você tem um setor de compras, você tem um setor jurídico. Uma governança, você toda tem organizada. Mais condições de fazer as licitações, os projetos. Em uma prefeitura... São prefeituras que têm mais recursos também, não é? Prefeitos arrecadam mais, né? São mais bem estruturadas, já que tem muito mais gente pagando imposto, né? Uma economia mais diversificada. Em uma cidade pequena, muitas vezes o procurador ou a procuradora, ele também é o responsável pelo setor de compras, ele acaba acumulando funções, a coisa fica mais improvisada e os processos eles são sacrificados, né? Essas prefeituras não têm consultoria, não têm assessoria. Não tem dinheiro, né, para ficar contratando. Não tem curso, né, para ficar fazendo de gestão. A questão é tão grave que, para citar exemplo concreto, né, para que coisas do dia a dia, né, os prefeitos não têm recurso para fazer uma calçada. Você tem um terreno que teoricamente deveria ser uma praça, o prefeito tem vontade de fazer a calçada ali em volta, não tem recurso. O sonho dele é fazer um posto de saúde, o sonho dele é fazer a pavimentação de uma rua, 2 ruas, 3 ruas, e ele não tem recurso. Por quê? O dinheiro vai para a folha, né? Ele vive só de repasse estadual e federal e o recurso é simplesmente só para pagar os professores, os profissionais da saúde ali, né, quem trabalha na cantina, na limpeza, no caso da saúde, médico, enfermeiro, técnico, e acabou o dinheiro. Não tem margem para fazer mais nada. E muitas vezes não está sendo suficiente nem para o básico. Essa é a realidade hoje. Fica escalonando o pagamento, né? Você acha que essas prefeituras deveriam continuar existindo, essas com até 10.188 habitantes? Elas são viáveis? Olha, eu tinha uma visão um pouco diferente em relação a isso, né? 10.188 habitantes, até bastante habitantes, mas tem municípios com 1.000, 2.000 habitantes, né? E eu sempre pensei que isso deveria ser revisto. Hoje, para ser sincero, eu tenho uma visão diferente, porque quanto mais você descentraliza os recursos, quanto mais você dá a oportunidade das pessoas viverem em municípios menores, da origem deles ali, a qualidade de vida aumenta. E o que eu vejo hoje como problema não é a existência desses municípios, e sim a ineficiência na aplicação do recurso. A concentração do recurso em Brasília, principalmente, que tem mais de 70% dos recursos. Então, esses municípios eles devem existir. Se você verificar os países mais desenvolvidos, eles têm mais municípios proporcionalmente do que o Brasil. Sim. Né? Então, o problema não é a existência do município, o problema é a concentração do recurso, em Brasília principalmente, o que causa uma ineficiência enorme, o recurso acaba sendo espalhado, mal gasto, para não falar de... De acordo com o poder político de cada região, né? Exatamente. Mas isso não vai mudar, não é, Luiz Eduardo? Assim, ou você tem essa
essa utopia de que vai... Isso teria que mudar a lei, né? E teve uma reforma tributária e não foi mudado isso. O Ariano Suassuna falava que, quando alguém perguntava para ele se ele é otimista ou pessimista, ele falava que ele é um realista esperançoso. Eu também me defino como um realista esperançoso. Acho muito difícil mudar totalmente, né, virar de cabeça para baixo, mas a gente tem que trabalhar para ir avançando, né? Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e construção. Oferecimento. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.